Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Que Jesus esteja presente em nossos corações, nos envolvendo assim em sua luz. Dando continuidade ao nosso trabalho de apresentação de palestras semanais, nós teremos esta noite Pascoal Delmato Filho, que vai falar sobre religião. É um assunto bastante interessante. Vamos envolvê-lo assim, em muito carinho e desejando uma excelente palestra. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. Boa noite, meu nome é Pascoal Delmato Filho, fui convidado hoje para falar com vocês nesse Centro Espírita Aneal de Aldeia da Serra, agradecer pelo convite, tenho feito algumas palestras em alguns centros espíritas da região e muito me honra estar aqui com vocês para passar um pouquinho daquilo que eu aprendi, ok? Muito bem, eu escolhi um tema que eu considero um tema bastante abrangente, universal e bastante ligado ao momento que a gente está vivendo. É um tema que parece nada a ver, mas no final vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O tema é religião. Nossa, mas o que tem a ver religião com o momento que a gente está vivendo? Muita coisa. Mas antes de falar de religião, eu queria falar sobre a vida, né? A vida, ela tem três momentos. Um é ter e outros três momentos é ser. A vida, no momento ter, ela deve ter um sentido, né? Para todos nós, os 7 bilhões e meio de habitantes que vivem materialmente aqui nesse planeta, ela tem que ter um sentido. Todos nós temos alguma coisa que dá sentido a essa vida que cada um tem, né? E a gente vai descobrir isso ao longo da nossa jornada. Além desse sentido, a vida tem um porquê. Por que eu nasci aqui? Por que eu nasci, meu pai é assim? Por que meu filho é desse jeito? Por que eu nasci nessa família? Por que eu trabalho nessa empresa? Por que eu tenho essa rede social com esse grupo? Por que eu encontro com pessoas de repente? Por que eu me relaciono com uma pessoa, depois com outra? Então ela tem um porquê. Nós temos um porquê tudo isso acontece. E também a vida deve ter um porquê como resposta. Porque eu nasci nessa família, porque eu preciso aprender a respeitar. Porque eu trabalho nessa, porque eu tenho que aprender com essas pessoas a me aprimorar, seja profissionalmente, seja espiritualmente. Então ela tem sentido, um porquê e um porquê como resposta. Com tudo isso entendido, a gente então a vida tem que ser construída a partir desses princípios, né? Então nós vamos construir, já que ela tem que ter um sentido, tem que ter um porquê e um porquê como resposta, eu vou construir todas essas respostas. E quem constrói sou eu mesmo. Eu mesmo é que faço e decido sobre essa construção. Então, a vida tem que ser construída por nós a partir desses princípios. E ela tem que ser continuada. Eu tenho que construir de uma forma que ela tem continuidade. É uma coisa que um governo faz uma ponte e não termina. O outro governo deveria o quê? Continuar, terminar essa ponte, porque ela já foi estudada, ela já foi planejada. E assim é a nossa vida aqui. Construir, ter continuidade. Por quê? Porque a vida é para sempre, meu amigo, minha amiga. A vida, para nós espíritas, que habitamos na doutrina espírita, nós viemos de vidas passadas, temos uma vida presente e temos uma vida futura. Então, por esta razão, se eu já venho de outras vidas, estou na presente, tenho as futuras, a vida é para sempre. Se ela é para sempre, então vou construir ela da melhor forma possível. Por que não? E começar agora, neste momento. Porque quanto mais nós construímos agora a nossa vida de uma maneira correta, honesta, com todos os nossos erros que nós temos aí, que a gente, cada um com os seus, nós vamos ter um para sempre muito melhor, um para ser primoroso, seres de luz, seres espirituais, porque se a gente olhar esse universo, ele não tem fim, bilhões, trilhões de planetas, sabemos lá quais as missões que teremos no futuro, vai depender do quê?
da nossa construção, da nossa continuidade, para que a gente possa servir ao nosso Pai maior. Então, antes de falar de religião, falei um pouquinho da vida, né? Mas, como falando de religião, voltando ao tema religião, eu pesquisei um pouquinho na internet e já percebi que, assim, na minha vã pesquisa, nós temos mais de 300 religiões. Nossa, 300? E vai surgindo. Recentemente fui convidado por um grupo de orações de uns amigos de uma religião que eu mal tinha ouvido falar e eu também não tinha visto nessas pesquisas que eu fiz no Google. Impressionante. Cada dia vai surgindo mais e mais e mais. Que isso é muito bom, porque nos esclarece melhor e segmenta a população, porque nós somos seres diferentes, temos opiniões diferentes e precisamos dar explicação a essas nossas necessidades. Muito bem. Vamos falar um pouco das necessidades humanas. Desde que nós surgimos no planeta, né, o homem sapiens, havia algumas necessidades básicas. A primeira era se alimentar, a segunda era o abrigo, a segurança que ele precisava ter. Essas necessidades foram sendo resolvidas e na medida que elas foram resolvidas e superadas e cada dia mais tecnologias vieram para nos dar mais conforto, o ser humano tem uma outra necessidade que essa nunca vai atender 100% todo mundo, que é a necessidade do seguinte: da onde eu vim, para onde eu vou depois que eu morro. E por que eu morro? Porque eu sofro. Nossa, isso eu chamo de espiritualidade. Não tem nada a ver com religião, porque quando nós entramos na nossa consciência, cada um com o seu modo de pensar, e saber por que eu estou aqui, por que eu nasci, por que eu sofro, para onde eu vou quando eu morrer, por que pessoas morrem cedo, com doenças, outras morrem mais tarde. Todas essas dúvidas, todas essas perguntas, é uma outra necessidade que o ser humano tem. Então todas as necessidades materiais estão sendo resolvidas e essa está ficando cada dia mais sem explicação. Porque nenhuma religião consegue explicar com exatidão da onde eu vim, para onde eu vou. É muito difícil ter uma resposta única que satisfaça todo mundo, né? Então essa necessidade, por ter essa necessidade que nós temos, as lideranças espirituais foram se reunindo e tentando explicar cada qual do seu jeito. Aí surgiram as religiões. Então nós temos uma linha mestra espiritualidade e as ramificações das religiões que foram surgindo tentando explicar essa necessidade de saber de onde eu vim, para onde eu vou, né? E o homem, por ter opiniões diferentes, ele não teve uma mesma linha de pensamento, cada qual foi se formando seus grupos e formando as religiões, surgindo assim para explicar a cada grupinho desse que tem opiniões diferentes, essa necessidade de saber de onde eu vim, para onde eu vou, se eu vou mesmo ou não. Muito bem. E qual o verdadeiro objetivo das religiões? É explicar a existência de um Deus, ou, em algumas outras religiões, de mais deuses. Enfim, no fundo, todas as religiões tentam explicar a existência de um Pai maior. Algumas até mais que um Deus, mas não importa. O que mais importa é que existe na cabeça de todo mundo uma liderança espiritual. Não sabemos exatamente como é. Todos nós temos ainda um pouco de dúvida em relação a isso. Muito bem. E como eu devo escolher essa religião? Olha, você deve escolher essa religião pelo seu livre-arbítrio, pela sua necessidade, aquilo que você busca, o tempo que você tem, né? Pelo aquilo que você identifica. Tem, por exemplo, religiões que têm cantos maravilhosos, as pessoas gostam de música, então gostam daquela religião. Tem gente que gosta da palavra, né? Que muitas pregam umas palavras tão lindas e bonitas, também se identifica. Alguma por dogmas, rituais. Então, cada um vai procurar aquilo que atende à sua necessidade, certo? Agora, se você quiser se aprofundar mais, conhecer mais, né, aí você vai não só se ater àquela religião que você escolheu, você vai procurar entender um pouquinho de cada uma
e cada uma vai te trazer um pouquinho mais de resposta, né? Eu sou da região católica, formado, e adotei a doutrina espírita como um objeto de estudo para mim. Eu precisava descobrir essas questões que eu tenho como vocês. Então, cada um deve buscar em si essa intuição. Fora isso, né, a busca da religião, eu sugiro o seguinte: aqueles que não acreditam em nenhuma religião, até os agnósticos, né, que as pessoas que não acreditam em nada, no fundo, ele se questiona. Bom, realmente, se eu morrer, acho que acabou. Mas ele tem dúvida se acabou ou não acabou. Também não sabe por que ele veio, da onde ele veio. E só dessa dúvida, eu já acho que ele já está com a espiritualidade já na sua essência. Só falta definir o caminho que ele quer seguir para isso. Mas, de qualquer forma, respeitamos também aqueles que não acreditam em nada, porque é uma forma também de se viver. Muito bem, eu adotei como a religião a vida de Jesus. Me interessou muito a história dele. Por quê? Porque eu, uma pessoa questionadora, né, quando eu falo de Deus, de coisas que a gente não vê e não sabe, eu penso assim: bom, Jesus foi um ser humano, ele realmente viveu aqui, foi escrito sobre ele muitas coisas, e essas muitas coisas se comprovam através de escrituras a grande vida desse mestre que veio nos ensinar e dar um marco na nossa vida, né? Ele veio no momento que a humanidade precisava de um líder, não só espiritual, mas material, porque Jesus existiu. Ele, em pouco tempo, nos ensinou o caminho para nos dar mais a direção dessa busca da espiritualidade, desse entendimento da onde eu vim e para onde eu vou. E Jesus tinha religião? Jesus era a própria religião. E é isso que eu convido vocês. Seja você a sua própria religião. Mas como vou fazer minha própria religião? Muito simples. Seguimos. Os caminhos. Tudo bem. Qual o momento que estamos vivendo? Bem, nós estamos vivendo um momento, um caos, um desentendimento, né? Porém, gente, com muita luz. Existe bastante bagunça no planeta, né? Ainda mais agora que a gente está vivendo, mas existe muita luz por aí. Basta a gente procurar, basta a gente observar e não ficar só em cima dos problemas. Então esse caos, esse desentendimento nos faz e nos força a buscar essa luz. Eu, por exemplo, que trabalho, sou empresário, eu tenho um atendimento presencial muito forte nas empresas que eu vou, e isso foi interrompido. Então eu sempre falo para os meus colaboradores e amigos que trabalham comigo: olha, aumentou o grau de dificuldade, então tem que aumentar o nosso grau de competência. Então, se tem um caos e desentendimento, tem que aumentar a nossa competência de buscar essa luz. Temos que nos esforçar mais, temos que orar mais, temos que estudar mais. É esse o chamamento que vem. Não é só olhar para o caos e se lamentar. E qual rumo que a humanidade está tomando? A humanidade, desde muito tempo, ela vem desconstruindo a verdade. Eu chamo de desconstrução da verdade. A desconstrução da verdade nos alerta que você liga a televisão, lê uma rede social, fake news, mentira, política, muita política envolvida, e a gente percebe que as verdades estão sendo desconstruídas ao longo do tempo. E mais uma vez estamos sendo chamados para quê? Para construir somente essa verdade, porque na Bíblia fala: procure a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós não temos que olhar somente o caos, a destruição da verdade. Temos que trabalhar, estamos chamando para trabalhar mais, né? E o que devo acreditar, afinal? Você tem que ir na sua intuição, está na sua cabeça. Nós sabemos o que é certo e errado. Não precisamos ir em nenhuma escola religiosa, bíblica, para saber. Até uma criança sabe quando ela está fazendo certo e quando está fazendo errado.
Então, por exemplo, se nós estamos numa fila e você está último na fila e você vai lá e fura a fila porque alguém vacilou, você sabe que fez errado. Não precisa ninguém falar. Você sabe que está ali na sua mente. Então, nossos sentimentos ruins, como inveja, mágoa, raiva, ciúmes, enfim, todos esses, nos alerta, nos mostra o lado contrário. Olha, aqui é a seta que está te empurrando para lá. Se você é uma pessoa ciumenta, então dá uma olhada, você sabe que está indo no caminho errado, então vai para lá. Se você é uma pessoa invejosa, você sabe que aquilo é errado, vai para lá de cá. Então, todos esses sentimentos ruins são as setas contrárias que a gente tem que seguir. Simples assim. E vai adiantar fazer algo? Haverá tempo suficiente? Sempre. Até o último segundo da sua existência. Até, por mais que você tenha feito coisas erradas na sua vida, mas no último minuto da sua existência, você se arrepender do que você fez, você já encontrou o caminho da luz. Depois é começar a construir, como eu falei no início, a sua vida novamente. E se eu fizer e meu irmão não fizer nada para construir essa verdade? Não importa. Cada um vai pagar pelo que fez e pelo que deixou de fazer também. Então, se você puder alertar seu irmão, sem julgá-lo, convidar ele para essa construção da vida, convide-o. Se ele não quiser e não quiser fazer, paciência. Conviva com ele e siga em frente. Então eu estou dirigindo, seguindo certinho lá as regras de trânsito. Meu colega não dá seta, não buzina, e eu vou fazer o quê? Nem conheço ele, eu não posso ir contra ele. Tenho que me proteger, seguir meu caminho. Com certeza em um momento ele vai ter essa consciência que eu tenho hoje. Muito bem. Existe alguma religião que podemos seguir? Sim, faremos isso mais tarde. E o que devo fazer para gostar de... o que devo fazer se eu não gostar de nenhuma que está aí? Se você não gostar de nenhuma religião, vou te dar só um conselho. Siga Jesus. Que Jesus é a própria religião. Estude sobre ele. Foi um ser humano, viveu entre nós. E por mais que você pesquise pela ciência, tudo foi muito bem explicado dessa vida desse mestre, desse nosso irmão maior, que eu sou fã e que eu acredito muito nos ensinamentos que ele nos deixou. Jesus e nós, o que Jesus nos ensinou, uma comparação. Ponto de partida. A partir dele inicia-se uma nova era da humanidade. Né? Comparado a seu nascimento, inicia sua vida, sua trajetória. Né? Ele pregou, gente, durante só 3 anos. Imagine só, em 3 anos, ele é o nome mais procurado no Google. Dos 30 aos 33 anos foi quando Jesus apareceu para a humanidade de fato, pregando tudo que ele pregou. Então a gente não precisa de muito tempo para mudar a nossa vida. Ele em 3 anos deixou para nós todo o nosso manual de instrução, que eu chamo. Precisamos de pouco tempo para descobrir nossa missão, nosso dever, nosso papel na sociedade, na família, na comunidade, no trabalho, enfim, tudo aquilo aonde nós nascemos. Jesus curou doentes, andou sobre águas, transformou água em vinho. Isso tudo são verdades, basta você pesquisar e ler. Necessitamos desenvolver nossa fé, e nós temos esse poder dentro de nós, acreditar mais em nós, desenvolver nosso potencial. Ensinou-nos a amar a Deus, mostrou-nos a caridade e ensinou-nos a orar. Gente, a caridade é um dos melhores caminhos para a resolução de todos os nossos problemas, até de seus defeitos mais cruéis, do seu gênio do mal que todos nós temos. A caridade cura tudo. Então ele deixou isso bem claro em seus ensinamentos. Desenvolver nossa espiritualidade, nossa comunhão com Deus e nosso Espírito eterno. Temos chance, temos tempo. Jesus e nós. Muito bem. Ensinou-nos a amar uns aos outros, ensinou-nos a combater o mal que vive dentro de nós, ensinou-nos a paciência, a resignação. Jesus, amar a si e aos outros com a mesma intensidade, fazer o bem sempre, evitar tentações, acalmar-se diante da adversidade. Formou apóstolos como nós, temos que formar
nossos amigos, nossos seguidores, nossos filhos, parentes, pessoas comuns. Tratou dos defeitos com paciência, respeitou as deficiências, aceitou críticas e perdoou as traições. Nossa, que ser iluminado. Muito bem. Formar nossa família, valorizar nossas amizades, nossos pares das diversas áreas, crescemos juntos, aprendemos juntos, uns com os outros. Mesmo com aqueles que fazem coisa errada, é um aprendizado para nós. É o desafio que estão chamando para a gente trabalhar. Agradecer ao Pai pela missão. Jesus agradeceu por todo o sofrimento que Ele passou, ou seja, gratidão todo dia, gente. Agradecer pelos problemas, por tudo que nós estamos passando. Ceiou com seus discípulos um dia antes de morrer, não tinha medo de morrer, já sabia que ia morrer. Agradecer a Deus, dividimos o que temos de melhor com os irmãos e sabemos que vamos morrer e não se assustar com essa certeza que é a única que nós temos e sofremos por ela. Ele sabia da traição e não reclamou nada ao traidor. Ao contrário, poderá ser traído, enganado, injustiçado e deve sempre perdoar. Nós temos que estar preparados para esses momentos, sim. Ele foi negado e ainda assim celebrou com pão e vinho. Poderá ser tratado com diferenças, com humilhação, agressividade, mas deve manter-se calmo e ainda celebrar a sua vida com alegria. É o segredo. Não resistiu à prisão, aceitou as condições impostas. Não importa o que está se passando, importante é aceitar a sua condição. Obterás um ensinamento dela, gente. Todo momento que a gente está passando por provas, estamos aprendendo muito. Ele cumpriu os rituais de tortura sem murmurar, aceitará a sua dor como aprendizado e crescimento espiritual. Verdade. Às vezes a gente reclama de tudo, uma gripinha, uma dorzinha, a gente está reclamando, meu Deus do céu. Pense em Jesus, quanto sofreu, não reclamou de nada. Aquilo vai elevar a sua alma, pode ter certeza. Foi julgado injustamente, não se defendeu, não teve nem a oportunidade. Às vezes somos injustiçados pelas leis humanas e não temos muito o que fazer. Aprenderemos muito com essa situação. Nunca se revoltar. Se foi injustiçado, assuma aquele momento, entenda, porque nós temos vidas passadas, talvez estamos pagando alguma coisa. Tem um momento que Chico recebe um amigo que era contabilista, tinha um escritório de contabilidade, ele foi assaltado e naquela época se guardava o dinheiro no cofre, ele foi praticamente zerado todo o seu rendimento. Ele foi até Chico, que era seu amigo. Chico, tem uma coisa para te contar, assaltaram meu escritório e levaram tudo, Chico, meu dinheiro, meus equipamentos, estou sem nada, Chico. Chico deu um sorriso para ele, abraçou ele e falou: ainda bem que você devolveu, ainda bem, graças a Deus. Gente, o que é isso? Não sabemos o que está lá, se estamos passando por isso aqui, é hora da reflexão, da aceitação e do novo caminhar, da construção da vida. Foi crucificado, queriam ver sofrer antes da morte, não simplesmente só queriam matar, queriam ver ele sofrer. Meu Deus, seremos colocados à prova e às vezes humilhados, porém devemos ser serenos e calmos, com pensamento em Deus para nos auxiliar no entendimento. Jesus crucificado, queriam sofrer antes da morte, é a mesma coisa quando a gente é colocado às provas, muitas vezes humilhado. Então, serenos, calmos, com pensamento em Deus para nos auxiliar no entendimento. Morreu, ressuscitou e vive entre nós. Morreremos um dia e continuaremos a viver no cumprimento de nossas missões. Reencarnaremos, ou seja, construímos aquela vida, teremos chance de construir e dar continuidade, como eu já disse no passado. E Jesus mostrou isso. Então nós podemos concluir. Se Jesus é nosso manual de instrução, se Jesus nos amou incondicionalmente, Jesus é o amor. Então, que religião que eu sigo? O amor é uma religião universal. Portanto, a religião é o amor, que eu disse no início. E eu quero contar uma historinha que é a lenda dos deuses gregos, né? Os deuses gregos, olha aí, essa
crença na época que tinha os gregos, vários deuses, né? Queriam esconder o potencial do ser humano. Pensaram em esconder nos mais alto pico da humanidade. Depois pensaram que cedo ou tarde o homem iria escalar por aventura e descobrir um dia. Ia ficar fácil. Pensaram em esconder nas profundezas do mar, mas no fundo do mar, logo pensaram que cedo ou tarde a inteligência do homem o levaria até lá e descobririam com certeza esse potencial. Pensaram e resolveram esconder na lua. Pensaram e desconfiaram que o homem um dia iria até a lua e lá descobririam seu verdadeiro potencial. Muito bem, tiveram uma ideia genial. Esconderam num lugar que o homem jamais iria descobrir. Resolveram esconder dentro deles mesmos. Então, e assim tiveram a certeza que os homens jamais iriam achar. Aí eu termino aqui minha palestra. Você já achou seu potencial? Não está na hora de você olhar para você e descobrir seu potencial? Tenho certeza que se você se aprofundar na religião amor, você vai descobrir o seu potencial e daí você vai ser um ser muito mais iluminado, poder enfrentar tudo que está aí. Meu muito boa noite, agradeço, que Deus nos abençoe e até uma próxima encontro. Fiquem com Deus.